Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou biólogo paisagista aqui do canal Paisagismo Estratégico e hoje vamos falar um pouco sobre iluminação no paisagismo, que é um conceito até que bem bacana para você poder entender e você elaborar em seus projetos de paisagismo, porque realmente dá uma outra cara um jardim à noite ou um jardim no final da tarde, quando a iluminação ela faz parte de todo o ambiente. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa mental e discutir um pouquinho em cima aqui o que a gente pode fazer, tá bom? Então, galera, abrindo aqui o nosso mapa mental, tá? Depois vocês botam nos comentários para ver se acha interessante essa metodologia, se vocês conseguem entender direitinho e se tem alguma coisa que possa melhorar no ensino aqui para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ter uma noção aqui é qual é o objetivo da iluminação. Então, o nosso maior objetivo com a iluminação é justamente a valorização estética, o realce de formas, texturas e volumes, destaque de esculturas e plantas. Então, nós podemos utilizar a, a iluminação, além dessa parte de segurança, né, aqui embaixo, mas principalmente a valorização, ou seja, você já foi naquele local, aquele museu, em que necessariamente você tem uma obra, uma escultura, e você tem aquele holofote em cima, ou numa peça de teatro que você tem a luz ali em cima do personagem principal. Então, basicamente é isso, você valoriza determinados locais, determinadas plantas, determinados objetos justamente com a iluminação. Você dá um enfoque para que a pessoa possa ver aquilo. A segurança é óbvio, né? Porque você tem caminhos, você tem locais que é necessário você ter uma iluminação, que senão a pessoa pode se machucar, pode se perder. Então, iluminação de degraus também é muito importante para a pessoa não cair, para prevenir acidente. Um conforto, né? Um conforto até um conforto visual, em que você tem um ambiente acolhedor, uma luz mais tranquila, não é uma luz branca muito forte, uma luz mais aconchegante, em que você pode sentar, você pode relaxar, onde é que você tem aquela penumbra, e também um uso noturno, né, que você transforma aquele local em que de dia as pessoas podem usar, à noite também elas podem usar. Então, diferente do que está tudo apagado, você não vai ter pessoas ali. Então, você consegue, com esse uso de iluminação, você consegue fazer com que as pessoas frequentem aquele local. E até um parênteses interessante aqui, principalmente na parte de segurança, ambientes mais iluminados, ambientes que propiciam que as pessoas possam andar, possam caminhar, possam interagir, pode ter lojinhas, cafés, restaurantes, e isso aumenta a segurança também, principalmente à noite, porque quando mais movimento você tem ali, não fica tão aquele local tão vazio ou aquele local tão escuro que pode ter pessoas fazendo coisas erradas ali, tá bom? E vamos falar um pouquinho dos tipos de iluminação, principalmente utilizados no paisagismo. Você tem basicamente luz direta, que é uma luz focada em um ponto específico, a luz indireta, que é uma luz refletida em alguma superfície, a luz difusa, em que ela é bem mais suave, ela tem um difusor, que ela vai deixar essa luz mais suave, e uma luz mais cênica, com efeitos artísticos, sombras, contrastes, etc. Então, eu separei aqui alguns exemplos, né, de algumas iluminações aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Vou botar assim bem aqui para vocês poderem ver. Então, essa aqui seria uma luz direta, ou seja, igual eu falei para você, aquele efeito principal, onde é que você tem as luzes ali, e elas focam diretamente no objeto, na escultura ou na planta que você gostaria de iluminar, e isso você traz mais ênfase àquele local. Isso é interessante que você faz um contraponto em que às vezes você precisa mostrar um local para disfarçar os outros. Então, por exemplo, aqui você está com essa parte cênica bem legal, com bastante iluminação de foco no jardim vertical, mas você pode esconder, por exemplo, uma porta, você pode esconder ali um local que está mais feinho à noite. Então, com essa luz aqui direta, você consegue dar ênfase na questão visual para a pessoa aqui, ó, diretamente nesse local. Deixa eu fechar aqui. Agora vamos lá, uma luz indireta, um exemplo aqui interessante. Seria justamente você iluminar caminhos, iluminar ambientes. Então aqui você percebe que a própria luz indireta fazendo o contorno do caminho, ela auxilia na segurança, auxiliando para você direcionar o caminho, e você dá essa imagem bem interessante, esse conforto visual em que essa luz não está diretamente na sua cara, ela está iluminando o espaço sem necessariamente ficar muito exposta. Então, essa aqui é uma coisa bem legal, uma foto bem interessante, que isso retrata bem como é que você pode utilizar essa forma.
fechar aqui. A luz difusa. A difusa é justamente isso, você vai usar difusores. No caso, tem vários tipos no mercado. Não vou entrar muito em detalhes de marcas, de objetos, de materiais, porque a parte de iluminação sempre muda, todo ano tem uma novidade, tem bastante estudo em cima de produtos. Então, o que a gente quer trabalhar aqui primeiro é o conceito básico. Então, aqui com a iluminação difusa, é legal quando você trabalha assim, com postes, com luminárias, é que ela não vai te dar um desconforto visual, ou seja, ela não tem aquela luz forte, como por exemplo um holofote que às vezes você coloca, que é muito importante isso a gente entender. Quando você faz uma luz direta, deixa eu abrir ela aqui, você percebe que ela não está no olho do observador, ela está onde? Na direção do objeto. Porque se essa luz ela fica na sua cara, você está andando e tem uma luz em cima de você, você fecha o olho, você fica desconfortável você ficar naquele local. Agora, com esse tipo de iluminação aqui, uma luz mais difusa, tá vendo? Até aqui eu consigo olhar diretamente com ela, que ela não me traz desconforto. Ela faz parte, como se fosse uma bolinha, como se fosse um solzinho aqui. Ela faz parte do ambiente, ela dá uma luz bem indireta aqui nas plantas, e você consegue trazer esse ar de aconchego para o ambiente, justamente com esse negócio. Você consegue a função de iluminação e de aconchego. E nós temos o efeito cênico, né? Que às vezes eventos, locais assim que você tem que fazer alguma coisa, que você precise de cores de empresa, alguma coisa desse tipo, você pode utilizar justamente cores mais fortes, cores coloridos, contrastes bem definidos. Então você consegue fazer essa forma de uma coisa mais cênica, né? Vou fechar aqui. Agora vamos passar para o outro, que é para técnicas de aplicação, que basicamente aqui a técnica de aplicação é você fazer como é que essa luz vai se comportar. Eu até coloquei aqui, deixa eu só fazer aqui, tirar um errinho de processo aqui. Pronto. É que como é que essa luz, você pode utilizar essa luz de diferentes formas. E tem alguns nomes aqui, mas o conceito que é o que vale. Então o uplight, que é a luz de baixo para cima, ou seja, é uma luz em que ela vai de baixo aqui do objeto em questão e vai para cima. Então você pode utilizar isso muito em árvores, palmeiras, objetos, por exemplo, estátuas, pedras, em que você coloca essa luz no chão. Você pode colocar um spot, você pode colocar um holofote, você pode colocar, igual aqui, esse aqui são bem interessante, que é um cordãozinho com vários spots, com vários embutidos ali no chão, que faz essa iluminação para cima, e você percebe que você tem a valorização do tronco, você tem a valorização da copa, em que você tem ela iluminada, e ela não interfere diretamente no seu olho, então fica uma coisa bem agradável. Você tem contrastes de luz e sombra bem interessantes aqui, principalmente na imagem, tá vendo? Tem sombras aqui na negócio, faz contraste, então dá textura e dá volume para as árvores, né? Então é legal você fazer isso, brincar com fundos, com sombras, porque o jardim ele não precisa ser um centro cirúrgico de ficar tudo iluminado, assim, uma coisa que chega a doer os olhos. Não, você consegue trabalhar com luz e sombra de uma forma bem harmônica. Então é até desejado você fazer isso. Então aqui você percebe bem claramente que você tem essas coisas, dá volume, dá profundidade pelas sombras aqui. Então o uplight é isso, downlight ao contrário, né? Aqui no caso uma luz de cima para baixo, no caso esse poste aqui, ele tem até uma luz um pouco mais difusa, ele está jogando para o chão, como você pode ver, ele ilumina o que deveria iluminar, que é o caminho, então ele dá uma textura legal ali com a sua iluminação, você consegue ter iluminação aqui nas plantas, consegue ter iluminação de segurança no caminho, então você consegue ter vários outros tipos de downlight, né? Você tem agora alguns spots que você coloca, que você gruda na copa da árvore, né? Ele tem tipo uma cinta, coloca na árvore, você pode jogar para baixo, você pode jogar para cima, então de acordo com o que você preferir. Você tem o backlight, né? Que
são iluminações de fundo, né, principalmente para silhueta, que você pode colocar igual, por exemplo, aqui ele está colocando embaixo, né, embaixo aqui, jogando essa luz para a parede, essa luz fica indireta e ela faz esse tipo de contraste, né? Você consegue botar luz, silhueta, você consegue fazer uma silhueta bem legal aqui, você consegue jogar na planta que ela joga diretamente na parede e você vai ter um sombreamento. Então, isso assim, você pode utilizar essas coisas. Você pode fazer, por exemplo, colocar aqui atrás da planta ela segurando, então você consegue ter também esse backlight. Eu tenho o pathlight, né, que seria as luzes de caminho, que essas vários aqui eles têm uma linha muito tênue, né, entre uma coisa e outra, mas isso aqui é só para a gente meio que categorizar. Você ter uma ideia e você conseguir entender como é que cada iluminação pode funcionar. O pathlight é basicamente a iluminação de caminhos, né? Então é legal aqui, nesse exemplo, você consegue ter essa brincadeira de zigue-zague com esses balizadores, né? Esses postezinhos. E você consegue trazer textura, você consegue trazer movimento para o ambiente e você consegue trazer a segurança, que é da pessoa poder caminhar aqui à noite sem problema e você ter essa iluminação. Você tem aqui o spot, né? O spot que é o pontual. Você pode usar um holofote que é muito forte. Geralmente esse aqui é um dos mais utilizados no paisagismo, né? Que é o spotzinho, aquele que a gente sempre, o tão querido, o spot. Então você coloca ali, você consegue jogar para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Tem alguns que você consegue controlar a densidade, a potência dele, né? Deixar ele mais fraco, mais forte. Tem vários modelos, várias coisas diferentes. Esse aqui é o queridinho mais utilizado no paisagismo. Quem já trabalhou com jardim já deve ter visto ele de monte aí. E o último aqui, que é o wall wash, né? Que é basicamente você tentar trazer a textura do revestimento que você tem de paredes, trazer esse tchan pro projeto. Então, como você pode ver nessa imagem, tem uma parede bem legal, bem texturizada, e à noite você perderia essa textura, né? Então, à noite você consegue fazer o completo oposto, você consegue deixar ela bem evidente com essas fitas, né? Esses padrões aqui de LED. Você se direciona isso para a parede, assim, numa forma de 90 graus ali, e ela traz toda essa textura, todo esse agrado que o revestimento possui, você evidencia isso. Então é legal quando você tem uma textura dessa assim que você quer evidenciar à noite. Então você pode ver que aqui não tem nenhuma planta, mas só que a própria texturização da parede ela já traz uma coisa interessante para o ambiente. Agora vamos aqui para... Deixa eu fechar essa parte. Vamos, meu filho. Fechou? Isso, agora vamos para o número 4, sustentabilidade e economia. Então, pessoal, deixem um like aí se vocês estão gostando. Se tem alguma uma coisa que vocês acham que eu deveria melhorar um pouco aqui no ambiente, né, nos estudos aqui na didática, podem colocar aqui. Eu sempre leio os comentários, tá bom? Então, vamos aqui no sustentabilidade e economia, que é uma coisa que pouca gente fala, né? Porque, querendo ou não, assim, dependendo do jardim, também do porte do jardim, ele gasta bastante a parte de luz, de até os próprios materiais. Então, é legal a gente ter, por exemplo, o uso de sensor de presença em determinados locais, ou seja, tem caminhos, tem áreas que não precisam ser 100% iluminadas todo o tempo. Então, você pode utilizar esses sensores de presença, assim como sensores de aqueles... Eu me esqueci o nome agora, fugiu o nome, mas é aqueles que eles ligam à noite e desligam de dia. Então você pode utilizar esses sensores que você tem uma economia de energia bem mais eficiente. O uso de temporizadores, né? Você pode determinar, ao invés de você colocar para ele ligar de dia, de noite, e desligar de dia, você pode botar determinado tempo, por exemplo, de 7
às 11 da noite, que é o horário em que as pessoas estão caminhando ali, por exemplo. Então você pode botar esse temporizador e de 11h01 para até no outro dia, você não precisa ligar essa iluminação. Então ela pode ficar desligada, você mantém uma economia bem melhor de iluminação. Você pode utilizar as luminárias solares, que cada dia mais elas estão ficando mais eficientes, né? E você utilizar, que são luzes mais potentes e mais econômicas. Então, se você tiver a oportunidade de utilizar, é interessante. Lâmpadas de baixo consumo, hoje em dia agora está bem comum essas lâmpadas de LED, em que o consumo é bem baixinho em comparação àquelas halogênicas que tinha antigamente. E a redução da poluição luminosa, que seria basicamente assim, a gente não utilizar muita iluminação forte, porque isso afeta, principalmente em grandes cidades. Você fica com aquele aspecto assim de muita luz, então não é legal quando você tem à noite uma iluminação muito forte. Isso impacta também na parte de fauna que tem ali, às vezes passarinhos, outros animais querem dormir ali no local, porque querendo um jardim, são mini oásis nas cidades, então você pode afetar o ciclo circadiano desses animais e também até o nosso próprio ciclo circadiano. Você percebe quando você está numa cidade que é muito iluminada a noite inteira e você deixa a sua janela aberta, você tem problema para dormir, você tem insônias. Então, o escuro também, assim, você desligar também é importante. Vou deixar aqui agora. E, por último aqui, cuidados técnicos. Que, primeiro, evitar ofuscamento. O que é o ofuscamento? É a luz que ofusca você, né? O próprio nome já diz. Você olha para a luz, você franze a testa, você não consegue olhar diretamente o local. Então, isso impacta diretamente as pessoas que estão ali no local. Não adianta você colocar um holofote, várias coisas assim, de iluminação super bonita, super cênica, mas que as pessoas não conseguem nem ficar olhando mais do que 3 minutos ali para o local. Então você tem que evitar com que as pessoas assim tenham esse ofuscamento na visão. Você tem que pensar estrategicamente, por exemplo, se vou colocar um holofote para iluminar uma grande área, que o posicionamento desse holofote não seja diretamente na cara das pessoas. Então assim, ela tem que ficar mais ao contrário, onde é que a pessoa, o passante ali, ele está vendo, então você consegue iluminar sem ofuscar. Você consegue utilizar a iluminação mais difusa, que isso é interessante, para a pessoa conseguir olhar diretamente para o ambiente ali sem ter esse problema de ofuscamento. Então a estratégia é você fazer com que essas luzes não sejam apontadas diretamente para o olho das pessoas que estão passando. Então você consegue evitar bastante o ofuscamento e deixa mais agradável a experiência do usuário ali naquele local. Essas luzes elas têm que ter uma proteção IP65+, ou seja, por se tratar do ambiente externo, essas iluminações elas estão suscetíveis à chuva, a vento, a poeira, a intempéries no geral. Então elas têm que ser uma proteção muito bem definida e contra isso, porque não adianta você colocar uma coisa ali que em uma semana vai estar estragada. Então, ou seja, desperdício de dinheiro, você colocar uma coisa que não seja de qualidade, que não tenha essa norma, né, de IP65, que é resistente para ambientes externos. A instalação elétrica segura, que isso não precisa nem comentar, né, mas fiação. Utilizar aquele cabo PP, né, que é um cabo isolado, você conseguir fazer com que esse cabo seja enterrado. Principalmente assim, em jardins é bem mais tranquilo, né, que você não precisa quebrar pavimentações, igual um ambiente interno, por exemplo. Então você consegue ali pelo próprio local, pelo próprio canteiro, você consegue cavar um buraquinho ali, colocar, fazer uma canaleta, colocar a fiação e está tudo certo. Mas assim, evitar o máximo de fiação exposta para que a pessoa não caia, não tropece, ou que porventura ela fique ali exposta, alguma coisa acabe corroendo, acabe deixando aquele cabo exposto. Então, pensando nisso, né, para não ter esse problema, evitar remendos, evitar a coisa mais porca, né, que às vezes alguns eletricistas mais fracos, digamos assim, eles podem fazer, então não é legal.
Então imagina, por exemplo, você coloca uma fiação em que ele faz um remendo completamente inseguro, né? Você faz um remendo horroroso e aquele local, porventura, possa ter uma poça de água, possa ter um local ali com condutividade, aí você mete o pé ali, mete a mão, a criança mete a mão ali, toma um choque. Então, não seria uma coisa interessante, né? Seria uma coisa. Aí eu já vi em alguns casos até de bancos de metal em que passava a fiação, essa fiação por algum motivo encostava nesse banco de metal e dava choque. Então, ou seja, por puro erro de incompetência de segurança, você tem uma externalidade ali de você tomar um choque quando você vai relaxar. Então, não é legal você fazer isso. E por último, uma manutenção periódica, né? Você tem uma pessoa, principalmente um profissional da área de elétrica, ir lá ver se está tudo certo, ver se todas as coisas estão funcionando corretamente, ver se os cabos estão certinhos, porque às vezes você tem algum problema, uma inevitável, às vezes um jardineiro está lá mexendo e às vezes parte o fio sem querer. Então é legal você ter uma pessoa que possa lá fazer esse cuidado periódico para ver se está tudo certo, ver se ela não tem nenhuma iluminação que está com problema. Que a pior coisa que tem, às vezes você faz tudo bonitinho e quando você vê tem uma luz ali que deu defeito e fica. E parece que evidencia quando você tem um erro. Às vezes uma lâmpada queimada, ela evidencia mais do que todo o projeto em si, que você fala lá, tá queimado ali, ó, não dá conseguindo ver direito. Então você não quer isso, você quer ficar assim, ó, que lindo que tá a iluminação aqui. Daí a pessoa vai, mas tem uma lâmpada queimada ali. Então não é bacana. Então essa coisa periódica, você dá uma olhada, então é uma atenção interessante, tá? Então, gente, eu acho que é isso. Acho que é isso que eu queria falar com vocês. Foi uma aulinha rápida aqui, para a gente poder entender um pouco de iluminação, vocês conseguirem utilizar no projeto de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode botar aqui no comentário, tá bom? Um grande abraço aí e até a próxima.